Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus dirigiu a Ruth porque ela era serva. Nós precisamos nos mirar nos bons modelos e exemplos que a Bíblia nos traz. A Ruth era uma moabita, não se sabe do passado dela, do que ela fez. Nós só conhecemos a Ruth na Bíblia a partir do momento em que ela se casou com o Malom, filho da Ruth, filho da Noemi e do seu pai Elimeleque. E nós só sabemos disso. O Elimeleque morreu lá em Moabe, eles tinham ido para Moabe para melhorar de vida, buscando uma situação melhor, a mesma razão pela qual muitos brasileiros hoje estão indo para países do primeiro mundo, para os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Inglaterra, Portugal, Japão, Suíça. Muitos brasileiros querem ir para esses lugares. Eu não vejo muita gente querendo ir para a Albânia, para o Haiti, para Bolívia, brasileiro querendo ir para Venezuela. Eu não vejo muito disso, não. Mas para os países do primeiro mundo, existem muitos brasileiros que estão querendo ir para lá. Naquela época, o Elimeleque foi com a sua esposa Noemi para Moabe, porque tinha uma situação melhor. Lá casaram seus 2 filhos com mulheres da terra, a Orfa e a Ruth. Mas Deus fez coisas acontecerem. Deus faz coisas acontecerem. E não adianta você fazer planos. É Deus quem dirige a história, os planos e faz acontecer ou não seus planos. De forma que o caminho é o que a Ruth aprendeu a seguir, totalmente submissa a Deus. Que não era o mesmo caminho da Noemi, porque ela conhecia, mas não obedecia. A Noemi conhecia a Bíblia, conhecia o padrão de Deus, mas não era serva, não era obediente, era vaidosa e uma religiosa rançosa. Você conhece religiosos rançosos, de cara feia, fariseus, moralistas, criticam tudo e todos, só eles são os bons. Eles não fazem nada de bom, não tem amor, não tem fruto, não evangelizam, não ganham ninguém, mas eles são extremamente críticos, criticam todos e todos estão errados. Esses fariseus são religiosos rançosos que sempre existiram no decorrer da história. E a Noemi era uma dessas. Nunca ela se imaginava se humilhando, indo lá catar. Ela passava fome, mas não ia catar cereais que caíam como uma pobre. Isso não, jamais, ela abominaria isso. Mas a Ruth foi. Não só porque era mais nova, mas a Ruth foi porque tinha um coração quebrantado. A Ruth foi atendendo a orientação da Noemi. A Noemi era líder, era autoridade para ela. Ela voltou para a terra de Judá, a Noemi, e a Ruth foi com ela da sua terra natal, Moabe, para morar em Judá. Numa terra estranha, ela acatava a orientação e direção da sua líder, a Noemi, que ela adotou como líder. A Noemi tinha conhecimento e sabia ensinar, mas ela não era exemplo nem modelo. Ela não era humilde, não era serva e ela não queria se esforçar e trabalhar. Era madame, crente madame. Eu fico pensando quantas crentes madames existem por aí. Mulheres que não querem se humilhar, ir na rua, conversar com qualquer um, evangelizar. Eu cumprimentar uma pessoa na rua que eu nem conheço, nem pensar numa coisa dessas, um absurdo. Eu ficar cumprimentando qualquer um na rua. Pois é, Jesus disse, se você não se humilha para isso, para cumprimentar qualquer um na rua, você está muito longe ainda do Evangelho. Nem precisa
conhecer Jesus para isso. Os do mundo são assim, mas quem ama o Senhor se humilha a falar com qualquer pessoa. Não é humilhante na rua se dirigir a um mendigo, um pedinte, uma pessoa pobre, uma pessoa andrajosa. Não é humilhante você se dirigir a um ser humano assim. Pelo contrário, é elevado. Isso é nobre, até humanamente, mas espiritualmente é a maneira de você fazer amigos, conhecer pessoas e poder ganhar pessoas. A Ruth se humilhou por completo, se submeteu à sua líder, se dispôs a caminhar, a andar e viajar para uma terra que ela não conhecia. Lá, ela se dispôs a obedecer à sua líder em tudo. E quando a Noemi disse: minha filha, nós estamos na época de colheita, não temos comida em casa e vamos passar fome. Mas é época de colheita e existe um preceito aqui na nossa terra que é de os donos de campos, quando colhem as espigas, deixam cair um pouco para os pobres, eles não podem recolher. Então sempre há alguma sobra, um grãozinho aqui, outro ali, outro ali. Então se você pegar uma meia dúzia de grãos aqui, mais meia dúzia ali e tal, daqui a pouco você traz um punhado para nós, a gente pode cozinhar e a gente vai comer. A Ruth se dispôs a tudo isso, debaixo do sol quente, a colher as sobras, ficar baixando no chão para colher um grãozinho aqui, outro grãozinho ali. Imagine você colher feijão, não era feijão, era trigo, cevada e outras coisas assim. Mas pense em feijão espalhado, você corre ali, pega um carocinho de feijão, aqui outro, até pegar um punhado assim, uma mão cheia, para você poder cozinhar pelo menos um pouquinho e fazer um feijão para comer. Pois esses cereais eram assim. E a Ruth se submeteu a tudo isto. Mas Deus via o coração da Ruth e a abençoou de uma tal forma que a dirigiu para que ela fosse ao campo de um homem bom, o Boaz. Por ser bom, ele sabia que havia pessoas pobres ali colhendo da sobra, então ele deixava as pessoas colherem. A Ruth entendeu isto. Quando Boaz soube quem era a Ruth, ele mandou de propósito jogarem mais alguns grãos no caminho dela para facilitar a colheita dela. Facilitou a colheita da Ruth. E no final, ela conseguiu quase um efa de cevada, ou seja, 18 litros. Uma lata dessas grandes de 18 litros, ela conseguiu quase um tanto assim e levou para a sua mãe, que ela adotou como mãe, a líder Noemi. E assim começou uma história e muita coisa mais aconteceu. Quando depois a Noemi entendeu a situação, disse: esse Boaz é um resgatador, então ele pode se casar comigo ou com você. Comigo não daria mais nada, porque eu já estou velha, mas ele podia se casar com você. Existe esse direito na nossa legislação. A Bíblia não diz, mas mesmo que ele tivesse sido casado, que ele fosse casado, ele podia ter uma outra mulher só para ter filhos com essa outra mulher, para gerar descendência para aquela família, no caso, Malom, filho do Elimeleque. Então, a Noemi empurrou a Ruth para se oferecer para aquele homem, para casar com aquele homem. Foi isso. Na verdade, foi isso que ela fez. Ela foi atrás dele e se ofereceu para casar com ele. Ele disse: olha, para ter sexo assim aqui, podia, porque estava de noite, ninguém estava vendo. Eu acho que não está certo fazer. Eu prefiro fazer a coisa direita. Eu vou esperar para casar com você. Então vamos apressar isto, o nosso casamento, mas nada de antecipar o casamento. Nós vamos esperar o casamento para a gente poder se relacionar. Então, aguarde, nós vamos fazer a coisa direitinho diante do Senhor. A bênção na vida da Ruth foi muito grande. Ela se casou e, ao invés de a Bíblia dizer
que ela gerou para a descendência do Malom, não, a Bíblia não diz isso. Ela foi esposa mesmo do Boaz e gerou o Obed, que gerou o Jessé, que gerou o Davi. Então, ela foi bisavó do Davi, e como esposa do Boaz. Por causa disso, o Boaz passou a ser importante na genealogia bíblica por causa da Ruth. Então, ela não gerou para o Malom, ela gerou para o Boaz mesmo. A Bíblia assim nos ensina. Então, a glória da Ruth é muito grande para uma pessoa tão humilde, tão simples. Mas o que Deus tem preparado para nós, nem anjos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Saiba, minha irmã, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que Deus tem preparado para mim, para você. É algo muito sublime, mas isso tem um preço. Você tem que ser como a Ruth. Humilde, servir seus irmãos aqui, se humilhar, abaixar a cabeça, ser uma serva. Você quer este caminho? Comece a pensar nisto, minha irmã e meu irmão também. Comece a pensar nisso, em ser um servo obediente, humilde, submisso. Existe grande recompensa, mas vai ter que passar por isto.